Assim diz, você que pensa que está vivo, mas está morto. Essa é a palavra, a mensagem do João, o nosso apóstolo, à igreja de Sardes. E esse é o nosso programa. Eu sou o Gálvaro Júnior, estamos juntos aqui na Transmundial e Aliança Evangélica para percorrer com você o caminho e uma jornada das 7 cartas ao Apocalipse. Se você chegou hoje para estar conosco, ainda não ouviu, nós já fizemos outras reflexões anteriormente, visita o nosso site ou vai lá no YouTube, manda o link para o seu amigo e eu tenho certeza que vai ser abençoador essa reflexão a respeito da igreja de Sardes. E eu quero começar lendo o texto de Apocalipse, no capítulo 3, diz assim: ao anjo da igreja em Sardes escreva, estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheça as suas obras e você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento, fortaleça o resto que estava por morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos de Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu, obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão e você não saberá que hora virei contra você. No entanto, você tem em Sardes uma das poucas pessoas que ainda não se contaminaram. As suas vestes ainda estão limpas. Elas andarão comigo, vestidas de brancas, pois são dignas. O vencedor, igualmente, vestido de branco, jamais apagarei o seu nome do livro da vida. Mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A igreja de Sardes, essa é a localização, estamos em Sardes e aqui é o antigo ginásio. Para você que está nos ouvindo na rádio, faça um mapa mental aí, né? Uma figura de um lugar muito bonito, majestoso, de colunas altas. E aqui havia uma cidade próspera, era um caminho de rotas, era um caminho de luxo. Essa cidade foi conhecida no seu auge pela primeira cidade que cunhou moedas, porque era uma cidade comercial, eles produziram as primeiras moedas para que, ao invés que houvesse a troca de mercadorias, pudesse ter uma moeda que pudesse comprar nessa caminhada e nessa rota comercial. Era uma cidade que foi dominada por vários povos e que as ruínas que nós temos aqui é da era romana, né? E nós temos as colunas, nós temos o ágora, nós temos a praça principal, as lojas, o shopping, e era uma cidade extremamente luxuosa. E a comunidade cristã estava inserida nesse contexto. Uma cidade próspera, uma cidade de luxo, uma cidade que pensava estar viva, mas estava morta. E aqui a gente começa, e eu quero voltar, né, para falar um pouquinho, porque nas cartas do Apocalipse ele está sempre dizendo, ao anjo da igreja escreva. E aí pensando, quem é o anjo afinal de contas? Bem, há 3 versões ou 3 possibilidades, né, em que os estudiosos, os biblistas apresentam para nós. Primeiro, que era um anjo mesmo, que era um ser celestial responsável por cada comunidade que estava nessa igreja. Não é a versão mais aceitável, mas ela está lá para a gente poder pensar. A segunda seria, bom, é a comunidade, é o espírito. A terceira seria ao pastor, ao líder da igreja, ao pai daquela igreja. Então ele escreve direcionando a liderança para dizer, tem algo para dizer a vocês, tem algo para ser refletido, que você possa parar e buscar discernimento para mudança e arrependimento. Bom, ele diz que esses 7 espíritos e as 7 igrejas também têm um significado importante. 7 tem a ver com a plenitude. Não eram 7 espíritos no sentido de 7 espíritos, mas eram 7 espíritos no sentido da plenitude do Espírito de Deus que estava em cada igreja simultaneamente, é claro, porque o Espírito é onipresente, onipotente. Nós queremos dizer para você, Deus está aqui. Deus está olhando para você, Deus está percebendo a sua jornada. E a igreja de Sardes se desvia. E essa é a exortação que vem. Você se deixou corromper pelo luxo. Você está pensando que está vivo, as suas obras, os seus feitos são magníficos, mas o Espírito já se ausentou. Você está morta.
E talvez na nossa vida a gente vai se distraindo na jornada. Nós possamos estar vivendo num lugar em que aquele lugar significa cultura, significa feitos, realizações. Mas quando Deus vem nos visitar, Ele diz, você não está no meu caminho. Isso vale para olhar para dentro de nós. Essa mensagem a Sardes é uma reflexão que eu e você temos que fazer o tempo todo. Que tipo de vida nós temos tido? Que tipo de escolhas nós temos feito? Para que a nossa jornada seja uma jornada de coerência. E é interessante que ele fala assim, os 7 espíritos, né? Eu anotei aqui, quando fala sobre, lá em Isaías, sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, conhecimento, temor do Senhor, e ele vai discorrendo ali sobre 7 características desse espírito. Ou seja, Deus está dizendo, eu quero que você tenha plenitude de sabedoria, eu quero que você tenha plenitude de entendimento, para que nos embates, na jornada, você faça as escolhas certas. Como igreja brasileira, nós podemos nos distrair, nós podemos olhar ao nosso redor e pensar, bom, nós estamos vivendo em dias de luxo, em dias de realizações, em dias de alcances, né? Nós estamos prosperando, a igreja está crescendo, nós enriquecemos, nós estamos na mídia. E Deus pode dizer, olha, cuidado, porque aquilo que parece ser vitalidade, vida, pode ser que esteja te afastando do verdadeiro sentido de ser igreja do Senhor Jesus Cristo. Então pare e pense agora, porque Ele está dizendo, há um remanescente. Aliás, o lindo das Escrituras Sagradas é que Deus sempre diz, há um remanescente. Há sempre uma porção que permanece fiel. E hoje Deus está te chamando para uma vida de fidelidade. Deus está dizendo, e a estes que forem fiéis, eu os confessarei diante do Pai. Jesus está dizendo, se você for fiel, se você não me negar diante dos homens, eu também não te negarei diante do Pai. Mas se você me negar diante dos homens, eu te negarei diante do Pai. Não é negar de dizer, Jesus não é Senhor. É negar na minha vida que expressa santidade, integridade, dignidade. Por isso que ele exorta dizendo, lembre-se, obedeça e arrependa-se. Volta para o caminho que Deus tem separado para você. Nosso recado para você que está nos ouvindo, para você que está nos assistindo, medita nesse livro, leia as Escrituras Sagradas por você mesmo, leia as cartas, para e pensa, anota, deixe que Deus fale diretamente ao seu coração. Nós vivemos em dias em que a maioria dos cristãos, dos discípulos de Jesus, escutam o Evangelho segundo alguém. Esse é o Evangelho segundo o pastor Algalvaro, segundo o Saião. Não, para e pensa. Eu tenho que meditar diretamente nas Escrituras Sagradas. E esse espírito de perfeição, de plenitude, te revelará o caminho que você deve andar. Obedeça, arrependa-se e viva o novo de Deus. Deus te abençoe.